Capítulo 1 – Preparando caminhos. Quase 200 anos de cristianismo começavam a modificar a paisagem do mundo. De Nero aos Antoninos, todavia, as perseguições aos cristãos haviam recrudescido. Triunfantemente assentada sobre as 7 colinas, Roma prosseguia ditando o destino dos povos à força das armas, alimentando a guerra contra os princípios do Nazareno, mas o Evangelho caminhava sempre por todo o império, construindo o espírito da Era Nova. Se na organização terrestre a humanidade se desdobrava em movimentação intensa no trabalho da transformação ideológica, o serviço nos planos superiores atingia culminâncias. Presididas pelos apóstolos do Divino Mestre, todos então na vida espiritual, as obras de soerguimento humano multiplicavam-se em vários setores. Tornara Jesus ao sólio resplendente de sabedoria e de amor, de onde legisla para todas as criaturas terrenas, mas os continuadores do seu ministério entre os homens encarnados, qual enxame crescente de abelhas da renovação, prosseguiam ativos, preparando o solo dos corações para o reino de Deus. Enquanto exércitos compactos de cristãos desapareciam nas fogueiras e nas cruzes, nos suplícios intermináveis ou nas mandíbulas das feras, templos de esperança se levantavam felizes além das fronteiras de sombra, dentro dos quais falanges enormes de espíritos convertidos ao bem se ofereciam para a batalha de suor e sangue, em que, usando a vestimenta física, dariam testemunhos de fé e boa vontade, colaborando na expansão da Boa Nova para a redenção da terra. Assim é que, em formosa cidade espiritual, nas adjacências da crosta planetária, vamos encontrar grande assembleia de almas atraídas ao roteiro divino, escutando a exortação de iluminado orientador que lhes falava, de coração posto nos lábios. Irmãos, dizia ele, envolvido em suaves irradiações de luz, o Evangelho é código de paz e felicidade que precisamos substancializar dentro da própria vida. O sol que jorra bênçãos sobre o mundo incorpora-se à natureza, sustentando-a e renovando-lhe as criações. A folha da árvore, o fruto nutriente, o cântico do ninho e a riqueza da colmeia são dádivas do astro sublime, materializadas pelos princípios da eterna inteligência. Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Urge, pois, associarmos-nos voluntariamente aos ensinamentos dele, concretizando-lhes a essência em nossas atividades de cada dia. Não podemos esquecer, entretanto, que a mente do homem jaz petrificada na terra, dormindo nas falsas concepções da vida celeste. A política de dominação militar asfixiou as velhas tradições dos primitivos santuários. As cortes romanas abafaram as vozes da filosofia grega, como os povos bárbaros sufocaram a revelação egípcia. Adensou-se o nevoeiro da estagnação e da morte entre as criaturas. As águias imperiais assentaram na cega idolatria de Júpiter, a mentirosa religião da vaidade e do poder. E enquanto os deuses de pedra absorvem os favores da fortuna, alonga-se a miséria e a ignorância do povo, reclamando o pronunciamento do céu. Como se expressará, porém, a intervenção divina sem a cooperação humana? Sem a heróica renunciação dos que se consagram ao progresso e ao aprimoramento das almas, a educação não passará de letra morta.
Imprescindível, portanto, é que saibamos escrever com o nosso próprio exemplo as páginas vivas do cristianismo remissor. O Mestre crucificado é divino desafio. Até agora, os conquistadores do mundo conseguiram avançar no carro purpúreo da vitória, matando ou destruindo, valendo-se das legiões de guerreiros e lidadores cruéis. Jesus, no entanto, triunfou pelo sacrifício. César, atado às vicissitudes humanas, governa os assuntos referentes à carne em trânsito para a renovação. Cristo reina sobre a alma que nunca morre, aos poucos sublimando-a para a glória imperecível. O tribuno venerável fizera uma pausa, como que intencional, porque o clangor, distante de muitos lítuos reunidos, se fazia ouvir em pleno céu, dando a ideia de uma convocação para alguma batalha próxima. As centenas de entidades que se conchegavam umas às outras no admirável recinto cuja abóbada deixava perceber a luz tremeluzente das estrelas remotas, entreolharam-se ofegantes. Todos os espíritos ali congregados pareciam ansiosos pela oportunidade de servir. Alguns traziam no semblante expressões de saudade e dor, qual se estivessem ligados à batalha da terra por feridas de aflição somente curáveis com o retorno às angústias do passado. Mas a expectação não durou muito. Superando as clarinadas que ecoavam pela noite, a voz do pregador ressurgiu. Muitos de vós, amados irmãos, deixastes à retaguarda velhos compromissos de amor e desejais voltar ao áspero trilho da carne, como quem afronta as labaredas de um incêndio para salvar afeições inesquecíveis. Entretanto, devotados agora à verdade divina, aprendestes a colocar os desígnios do Senhor acima dos próprios desejos. Entediados da ilusão, consultais a realidade, buscando engrandecê-la, e a realidade aceita o vosso concurso decisivo para impor-se no mundo. Não ouvideis, todavia, que somente colaborareis na obra do Cristo, ajudando sem exigir e trabalhando sem apego aos resultados. Como o pavio da vela, que deve submeter-se e consumir-se a fim de que as trevas se desfaçam, sereis constrangidos ao sofrimento e à humilhação para que novos horizontes se abram ao entendimento das criaturas. Por muito tempo ainda, o programa dos cristãos não se afastará das legendas do apóstolo Paulo. Em tudo sereis atribulados, mas não aniquilados. Perplexos, mas não desalentados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a exemplificação do Senhor Jesus no próprio corpo, para que a vida divina se manifeste no mundo. E assim, quantos renascerem nas sombras da matéria mais densa, estarão incessantemente entregues ao sacrifício por amor à verdade, a fim de que a lição do Divino Mestre brilhe mais intensamente nos domínios da carne mortal. O mentor explanou ainda, por vários minutos, quanto aos deveres que aguardavam os legionários do Evangelho entre os obstáculos do mundo, descendo, por fim, da tribuna dourada para o cultivo da conversação fraterna. Vários amigos oscularam-lhe as mãos, comentando com entusiasmo os mapas de trabalho a que se prenderiam de futuro. Diminuíam os entendimentos e as rogativas de proteção, quando o pregador foi procurado por alguém com intimidade afetuosa. Varro,
exclamou ele, abraçando o recém-chegado e contendo a emoção. Tratava-se de velho romano de olhar percussiente e triste, cuja túnica muito alva, confundida com a roupagem brilhante do companheiro, assemelhava-se a uma nesga de neblina apagada, de encontro a repentino clarão de aurora. No amplexo de ternura que permutavam, era bem de ver-se a reaproximação de dois amigos que, por momentos, olvidavam a autoridade e a aflição de que eram portadores, para se transfundirem um no outro, depois de longa separação. Trocadas as primeiras impressões em que antigos eventos do pretérito foram recordados, Quinto Varro, o romano de fisionomia simpática e amargurada, explicou ao companheiro, então guindado à esfera superior, que pretendia voltar ao plano físico em breve tempo. O representante da esfera mais alta ouviu-o com atenção e obtemperou, admirado. Por quê? Conheço-te o acervo de serviços, não somente a causa da ordem, mas igualmente a causa do amor. No mundo patrício, as tuas derradeiras romagens foram as do homem correto até ao extremo sacrifício, e os teus primeiros ensaios na edificação cristã foram dos mais dignos. Não seria aconselhável o prosseguimento de tua marcha acima das inquietantes paisagens da carne? O interlocutor fixou um gesto silencioso de súplica e aduziu. Cláudio, abençoado amigo, peço-te, sei que conservas o poder de autorizar minha volta. Sim, sem dúvida, os apelos de cima comovem minha alma. Anseio por reunir-me, em definitivo, aos nossos da vanguarda. No entanto, e a voz dele se fez quase sumida pela emotividade. De todos os que ficaram para trás, tenho um filho do coração perdido nas trevas que eu desejaria socorrer. Tassiano? Indagou o mentor intrigado. Ele mesmo. E Varro prosseguiu com encantadora humildade. Sonho conduzi-lo ao Cristo com os meus próprios braços. Tenho implorado ao Senhor semelhante graça, com todo o fervor de meu paternal carinho. Tassiano é para mim o que a rosa significa para o arbusto espinhoso em que nasceu. Em minha indigência, ele é o meu tesouro, e em minha fealdade é a beleza de que desejava orgulhar-me. Daria tudo por dedicar-me a ele, de novo. Acariciá-lo junto do coração, para orientar-lhe os passos na direção de Jesus, é o céu a que aspiro. E como se quisesse sondar a impressão que causava no amigo, acrescentava: porventura estarei errado em minha aspiração? O velho orientador afagou-o, com visíveis demonstrações de piedade, passou a destra pela fronte banhada de luz e falou: não discuto os teus sentimentos, que sou constrangido a respeitar, mas valeria tamanha renunciação? Como se articulasse as próprias reminiscências para exprimir-se com segurança, fez longa pausa que ele próprio interrompeu acentuando: não acredito que Tassiano esteja preparado. Vi-o há alguns dias no templo de Vesta, chefiando larga legião de inimigos da luz. Não me pareceu inclinado a qualquer serviço do Evangelho. Vagueia nos santuários das divindades olímpicas, promovendo arruaças contra o cristianismo nascente, e ainda se compraz nos festins dos circos, encontrando incentivo e alegria nas efusões de sangue. Tenho acompanhado meu filho nesse lamentável estado, concordou Quinto Varro melancólico. Contudo, nos últimos dias, noto-o amargurado e aflito.
Quem sabe estará Tassiano à beira da grande renovação? Compreendo que ele tem sido recalcitrante no mal, consagrando-se indefinidamente às sensações inferiores que lhe impedem a percepção de mais altos horizontes da vida. Concluo, porém, de mim para comigo, que algo deve ser feito quando temos necessidade do reajustamento daqueles a quem amamos. E talvez porque Cláudio silenciasse pensativo, o afetuoso pai voltou a dizer: abnegado amigo, permite-me voltar. Estarás, todavia, consciente dos riscos da empresa? Ninguém salvará um náufrago sem expor-se ao chicote das ondas. Para ajudar Tassiano, mergulhar-te-ás nos perigos em que ele se encontra. Sei disso, atalhou Varro, decidido, prosseguindo em tom de súplica. Auxilia-me a pretensão, em nome de nossa velha amizade. Procurarei servir ao Evangelho com todas as minhas forças, aceitarei todos os sacrifícios, comerei o pão de fel embebido em suor e pranto. Contudo, rogo permissão para convocar meu filho ao trabalho do Cristo por todos os recursos que estiverem ao meu alcance. Certo, o caminho estará juncado de obstáculos, entretanto, com o amparo do Senhor e com o auxílio dos amigos, conto vencer. O respeitável mentor, francamente compadecido, como quem não desejava delongar-se na conversação de ordem pessoal, indagou: quanto tempo consideras imprescindível ao cometimento? Ouso colocar a resposta em teu próprio critério. Pois bem, concluiu o companheiro generoso, endosso-te a decisão, confiantemente. Concedo-te 20 lustros para o trabalho a realizar. Creio que um século bastará. Determinaremos medidas para que seja sustentado na nova roupagem de carne. Teus serviços à causa do Evangelho serão creditados em esfera superior, e quanto ao mérito ou demérito de Tassiano, à frente de tua renunciação, admito que o assunto será privativo de tua própria responsabilidade. Instado por amigos, na liquidação de outros problemas, Cláudio lançou-lhe compassivo olhar e finalizou: não te esqueças de que, pela oração, continuaremos juntos. Ainda mesmo sob o pesado véu do esquecimento na luta física, ouviremos teus apelos, amparando-te com o nosso esforço assistencial. Vá em paz, quando quiseres, e que Jesus te abençoe. Varro dirigiu-lhe comovedoras palavras de reconhecimento, reafirmou as promessas que formulara e ausentou-se, cismarento, sem saber ao certo que estranhas emoções lhe povoavam a alma, entre raios de alegria e dardos de amargura.